Fala galera, ligado no canal do Marco Morastone, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um assunto polêmico que tá trazendo tretas nas redes sociais do Twitter, principalmente entre o Flamengo e o Internacional. O Colorado está devendo parcelas atrasadas para o Thiago Maia e não está pagando, e os torcedores flamenguistas e os seus setoristas, principalmente liderados pelo Vene Casagrande, estão tanto quanto chateados com a situação. Então já lembre de deixar o like e se inscrever no canal para entender melhor essa treta, beleza? Feito isso, bora pro vídeo. Acho importante começar do começo nessa história, né? Ano passado, mais ou menos pelo meio do ano, o Internacional contratou o Thiago Maia junto ao Flamengo, pagou 4 milhões de euros pelos 50% do jogador, tá certo? 4 milhões de euros estaria fazendo prestações até o final de 2027. E desses 4 milhões, o Flamengo teria direito a 2,8 milhões de euros. A treta é a seguinte, galera, de acordo com o setorista Vene Casagrande, né, do setorista do Flamengo, o Internacional não teria pago nenhuma das 3 parcelas vigentes até o presente momento e, portanto, o Flamengo teria estudado entrar na justiça contra o Colorado. Só que, pelo que parece, a antiga gestão do Flamengo não colocou cláusulas para proteger o Mengão de possíveis inadimplências, ou seja, o Internacional não pode ser colocado na FIFA. Daí um dos planos da nova diretoria do Flamengo seria a contratação do zagueiro Vitão do Internacional, que há alguns anos, desde 2022, né, vindo do Shakhtar Donetsk, é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, mas não recebe tanto seus louros porque é um zagueiro, né, que joga num time do Sul, e sabemos que, sinceramente, quando você joga fora do eixo, né, Rio-São Paulo, os seus holofotes são um pouco diminuídos. Também vale dizer que o Flamengo precisa de reforços para a zaga, né, que já era uma área um pouco deficitária do time, e agora com a saída do Davi Luiz e do Fabrício Bruno, o Mengão precisa de zagueiros novos para fazer o par com o Léo Ortiz. A proposta que teria rolado pelo Vitão do Internacional é o seguinte: de acordo com o Vene Casagrande, o Vitão teria uma proposta de 10 milhões de euros, certo? Assim se tornou uma das transferências mais caras de zagueiro do Brasil, principalmente no mercado interno. Eu acho que até seria mais caro. A proposta funcionaria no seguinte: teria 4 milhões de euros, ou seja, o valor da venda do Thiago Maia, que não foi pago em nenhum montante até agora, seria totalmente perdoada, na verdade não seria perdoado, porque basicamente a venda estaria fazendo isso acontecer, né? Então 4 milhões de euros seria para a venda, isto é, o perdão da dívida do Thiago Maia, então seria um dinheiro que sim, o Flamengo deixaria de receber, mas não estaria gastando o extra do seu caixa. E estaria pagando mais 3 milhões de euros à vista, com alguns descontos do processo que vem envolvido do Thiago Maia, né? Que enfim, eu não sei quanto o advogado do Flamengo recebe, mas deve ser uma quantia que, de acordo com o montante total de 3 milhões de euros, deve ser um tanto quanto irrisória, vai. E teremos mais 2 parcelas ao longo de 2026, uma de 1,5 milhões e uma de 1,5 milhões também. Desta forma, a ideia da diretoria nova do Flamengo seria ter um jogador de elite para a sua zaga, conseguir ganhar o dinheiro da dívida do Thiago Maia, isso sem gastar um valor muito considerável do seu caixa. Entretanto, o presidente Alessandro Barcelos do Internacional frustrou os planos dos cariocas ao falar que a proposta seria considerada irrisória, de acordo com notícia trazida pelo setorista colorado Lucas Colar. Ele ainda completa que o zagueiro não está à venda, principalmente para clubes brasileiros, porque, vamos pensar, quando você vende para um clube brasileiro, você está reforçando seu rival direto, né? Então, se o Inter já tem alguma dificuldade para, enfim, se manter competitivo ao longo dos anos com uma capacidade de investimento inferior aos seus rivais, agora imagina colocar um dos seus melhores jogadores na mão do maior time do país em questão de, enfim, mídia e relevância atualmente. É complicado. Uma coisa que eu acho a pena e válido notar é que as 3 parcelas não pagas até o presente momento representam 700 mil euros, né? Então, assim, o valor ele é relevante, claro, são 4 milhões de euros à venda, então 700 mil euros é quase 25%, mas ao mesmo tempo não é um montante tão expressivo para um clube de massa assim do Flamengo. E uma coisa que eu queria falar, enfim, na verdade eu já vou chegar nesse tópico, mas antes, o Flamengo estuda aumentar sua proposta para 11 milhões, além de 10, né? Então colocar mais 1 milhão de euros aí na conta, só que o ponto realmente, como o Colar fala, é que o seguinte, não acaba sendo 11, acaba sendo 7, porque 4 milhões de euros, enfim, você deixa de receber, também deixa de pagar, mas não é um dinheiro que tá entrando no caixa, né, efetivamente. E tem-se a ideia lá no Beira-Rio que você não consegue contratar um substituto à altura do Vitão com essa grana. E assim, a zaga colorada já tá um tanto quanto, enfim, difícil, né, pra falar outra coisa. Tem o Cleiton Sampaio, o Kaique Rocha, né, mas nenhum jogador de muito calibre. Então perder o Vitão e assim, reforçar um rival direto seria um problema gigantesco para o Internacional. Como último ponto que eu gostaria de falar, o Globo Esporte postou aqui um pouquinho do prejuízo, porque quem não lembra, o Inter teve, enfim, sofreu com toda a cidade de Porto Alegre, enfim, a população gaúcha basicamente sofreu com enchentes pesadíssimas no ano de 2024, e o Beira-Rio ficou fechado, teve que passar por reformas extensas, o Inter, enfim, não conseguiu mandar seus jogos, perdeu renda de bilheteria, perdeu o sócio, o torcedor, e, cara, o prejuízo foi avaliado em 90 milhões, assim, 90 milhões não é uma quantia pouca, né, rapaziada? Então acho que basicamente o que eu queria colocar aqui, enfim, trazer um pouco da treta, trazer um pouco do interesse do Flamengo pelo Vitão, trazer, enfim, da falta de pagamento do Thiago Maia dos 700 mil euros, só que também trazer, cara, o quanto que um prejuízo de 90 milhões de euros, perdão, 90 milhões de reais no seu ano fiscal, né? O quanto que isso faz diferença no fim, pra você não conseguir cumprir com suas, enfim, obrigações. Que na verdade agora estão pintando o Inter como um time caloteiro, pela dívida do Wesley com o Cruzeiro, pela dívida do, enfim, do Thiago Maia com o Flamengo. E eu até entendo, na verdade, obviamente ninguém gosta de não estar recebendo suas contas, mas primeiro que o Inter não é o time que mais deve no Brasil, acho que tá lá pro 7º, 8º, temos times com dívidas muito mais relevantes do que o Internacional.
ter essa questão, né, esse agravante de 90 milhões de reais que tiveram que ser gastos, que não estavam, enfim, planejados, né? Então eu tenho certo entendimento da situação do Colorado. Alguns vão falar que é clubismo, alguns vão falar que não. Mas não que, enfim, os outros times tenham que ficar com pena, entender a situação, mas cara, na verdade, entender que sim, o fluxo de caixa foi complicado, o time tá tentando se organizar financeiramente, tinha vindo de 3 anos de superávit, agora, enfim, teve um déficit relevante. Mas eu acho que calote por calote, assim, essa fama de colocar Inter como time caloteiro, mal pagador, eu acho que, enfim, faz parte da zoeira, né, da sacanagem das redes sociais, mas se você for olhar por justiça, eu não sei se é tanto, né? Eu entendo o torcedor do flamenguista ficar revoltado com não receber todo o dinheiro, né? Mas eu acho que as coisas vão se ajeitando aos poucos, né? Que realmente, pô, 90 milhões, quem deve ser 700 mil euros, deve dar o quê? 700 vezes 6, né? Uns 4 milhões e 200 mil reais por enquanto que ainda não foram pagos. Mas, cara, pra quem perdeu 90, né? 4 milhões acaba não sendo tanto. Então, enfim, é uma situação complicada, melindrosa com certeza. Mas eu queria trazer as duas versões, né? O Inter, basicamente prejudicado pela enchente e tudo mais. E o Flamengo, que está no seu direito de cobrar e tentou fazer uma saída boa, digamos, pros dois, mas que na verdade acaba sendo boa pro Flamengo, mas não boa pro Inter, né? Então, enfim, eu tô trazendo essa informação aqui pra vocês, beleza? Eu faço convite, comentem sua opinião sobre esse caso. Se você é torcedor flamenguista, você tá brabo com o Inter, pô, fala aí, o Internacional é mal pagador, é caloteiro, sim, eu não quero saber. E se você é torcedor do Colorado, se você entende a situação e tal, e tá achando a perseguição dos outros torcedores, do Vene Casagrande, comentando isso todo dia, um pouco exagerado. Quero ouvir sua opinião, por favor, já deixa o like, se inscreve no canal, porque assim, estou apenas começando e eu quero realmente levar esse canal pra longe, que eu adoro falar sobre futebol, beleza? É isso, um beijo, um queijo e até mais. Fui!